Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você da Baixada Santista. Estamos aqui mais uma vez em mais um programa aqui de Mongaguá para o mundo. E mais uma vez, o programa de hoje está imperdível, extraordinário. Você não pode perder. E para você já ficar ligadinho, o tema é A Procura de Deus. Ele está nas religiões? Esse é o nosso assunto e nós vamos nos aprofundar nisso. Então eu conto com você que desde agora, desde o início, já possa clicar aqui na página, dar uma curtida, compartilhar o link. Então já compartilha esse link com tua família, com amigos, né, no WhatsApp, manda para todo mundo aí. Enquanto você se inscreve no canal, dá um like e a gente parte aqui para o início, já falando deste tema que acaba sendo aí, né, uma decorrência natural de tudo aquilo que falamos até agora. E então eu tenho certeza que vai ser um programa maravilhoso. Ok, pessoal? Então vamos lá. A procura de Deus, né? Deus está nas religiões, ele está nas religiões, porque a gente falou aqui muito de filosofia, de religião, de história, né? De aspectos da religião, e a gente vai abordar esse tema e mas para tratar disso, embora a gente vai falar de Deus, vai falar de religião, eu queria começar com uma frase aqui de um filósofo contemporâneo. Ele chama-se Guilherme Freire e ele diz o seguinte: ele tem uma afirmação, uma frase que diz assim, ó: não pode haver uma contradição da razão, a verdade e a revelação cristã. E eu concordo, né? Então, assim, nós temos três aspectos a analisar para iniciar esse assunto desta noite, né? Sobre procurar Deus, se de fato estamos procurando Deus ou não, se as religiões fazem esse papel de conectar as pessoas a Deus ou não. E eu quero tomar como base para esse programa essa frase, né? Por quê? Porque de fato não pode existir uma contradição entre razão, entre a verdade e a revelação cristã. Por quê? Porque senão a gente vai cair naquele problema, né, que eu tenho falado aqui sempre, de a gente utilizar de repente um instrumento, a Bíblia como instrumento de análise, como objeto de estudo, né, como falamos aqui ao longo da história, da filosofia, e para outros momentos a gente acaba desqualificando, né, este mesmo instrumento. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter uma razoabilidade no pensamento, né? As coisas precisam fazer sentido. Então, embora o assunto seja Deus, embora a gente vai falar um pouco sobre religião mais uma vez, eu quero convidar você a colocar a sua fé de lado, né? Pegue a sua fé, coloque de lado e vamos trabalhar, né, com a razão, com a verdade e com a revelação cristã contida nas Escrituras. Assunto esse também já debatido aqui, né? Falado aqui muitas vezes, ok? E vamos lá, a procura de Deus, ele está nas religiões? Bom, quando nos conectamos a alguma religião, nós estamos realmente à procura de Deus, porque a via de regra as pessoas se relacionam de alguma forma com a religião ou com as crenças, né, com práticas religiosas, com o intuito de dizer ou de buscar a Deus, na maioria das vezes. Não quero generalizar, tem pessoas que talvez não procurem com esse intuito, né, mas geralmente o objetivo de se envolver com alguma religião é procurar a Deus. A pergunta é, né, quando nós nos conectamos a qualquer religião, de fato nós estamos realmente, né, à procura de Deus? Ou será que, ao invés de estar procurando Deus, nós estamos procurando, de repente, né, um aperfeiçoamento da nossa alma, do nosso caráter, né? Será que tem pessoas que buscam as religiões com este intuito? Eu acredito que sim. A gente pode perceber, você deve ter um amigo, dois ou três, um familiar, que as pessoas que têm esse tipo de comportamento, né, e buscam aí na religião alguma forma, né, de se como, de literalmente se aperfeiçoar como ser humano, né? Aperfeiçoar a si mesmo, né? Ou até aperfeiçoamento de caráter ou da alma. Temos religiões, né, que ensinam, que tem uma doutrina, né, sobre, por exemplo, você
a gente falou também um pouco sobre disso, né? Que creem, por exemplo, na reencarnação, ou seja, que você vai praticar algumas atividades e quando você morre, você volta e você vai se aperfeiçoando. Então a pergunta é, né? Você está à procura de Deus realmente quando se move, quando se movimenta, quando se conecta a uma religião, ou de repente somente a um aperfeiçoamento da alma ou do caráter, né? Ainda é, as pessoas ainda, algumas delas, quando se conectam com a religião, né? Elas ainda dizem, pelo menos eu já ouvi, talvez você tenha ouvido também, de que ela está procurando se encontrar, né? Já ouviu isso? Alguém às vezes elas procuram, as pessoas procuram alguma religião, então ela vai um pouco nessa, ela vai um pouco naquela religião, ela vai um pouco na outra, e às vezes o intuito principal não é conhecer Deus. Às vezes o intuito é, na verdade, ela se encontrar. Então, quantas pessoas você não conhece que de repente chegaram e disseram: olha, eu fui nessa, fui naquela, mas agora em tal religião eu me encontrei, né? Ali eu consigo ali ter ali o meu encontro, a minha alma, eu fiquei tranquilo. E aí, a questão que eu estou trazendo aqui é: nós estamos de fato nos relacionando com as religiões para buscar a Deus? Ele está nas religiões? Ou nós estamos por outros motivos, né? Aperfeiçoamento do caráter, da alma, né? O encontro pessoal, né? Você se encontrar de alguma forma através das religiões, né? Ou ainda, né? Estamos buscando algo diferente, né? Quer dizer, vou me relacionar com a religião em busca, né, com o objetivo não necessariamente de buscar Deus, mas de encontrar, de ter uma relação, uma experiência com o místico, né, uma experiência com o transcendente, né? Qual é o objetivo, né? A gente está trazendo um assunto hoje aqui, buscando entender ou falar sobre o assunto de busca a Deus, de religião, se Deus está nas religiões, né? E ainda temos um outro aspecto que eu coloquei para a gente analisar, né, que algumas pessoas se movimentam, se conectam com religião e também não necessariamente para procurar Deus, mas para buscar uma melhoria da condição de vida, né? E eu acho até que esse último aspecto, né, que eu estou abordando aqui dos quatro comentado, eu acho que esse talvez seja hoje, né, o mais popular. Então, o que eu estou dizendo? As pessoas, o ser humano como um todo, ele busca às vezes nas religiões não necessariamente compreender Deus, conhecer Deus, não filosoficamente, né? Não em busca da verdade, não em busca do conhecimento de Deus, mas muitas vezes com outros objetivos, né? Como eu comentei aqui. Então, tem pessoas que estão buscando as religiões não necessariamente para conhecer Deus, mas para buscar o aperfeiçoamento do caráter, para buscar um aperfeiçoamento da alma, para, por exemplo, se encontrar consigo mesmo, né, se achar no universo, e aí elas lançam mão, né, da religião, ou ainda, né, estão buscando algo diferente no sentido de experiências místicas, sobrenaturais, né, transcendentes, e por buscarem isso, acabam encontrando nas religiões alguma forma de fazê-lo, né? E o último que eu citei, e acho que esse de fato é o mais popular, né? Que é as pessoas estarem buscando as religiões não para buscar a Deus, mas para a melhoria de vida em relação às questões materiais mesmo, né? Quantas pessoas hoje elas não se movimentam para fundamentalmente igrejas, né? Não estou dizendo que são só em igrejas, digo em todas as religiões, mas quantas pessoas não fazem um movimento de se envolverem com as religiões e não, na verdade, com o intuito principal ou com o objetivo fundamental de conhecer Deus, mas de obter resultados, né? De obter uma melhoria na sua vida. Então, assim, a pergunta, né, do tema desta noite é: a procura de Deus.
né, ele está nas religiões. Então eu estou levantando aqui alguns argumentos para você pensar, para nós pensarmos, né, sobre em que aspecto, né, qual é a ótica que nós temos em relação ao movimento que fazemos em relação às religiões, né? E você se enquadra em alguma delas, né? Entra aí, dá uma boa noite, né? Comenta com a gente aqui, né? E eu vou fazer aqui mais uma pausa aqui de 30 segundos para você se inscrever no canal e compartilhar o link, né? Tem aí no YouTube mesmo, aqui no canal tem um ícone lá que é compartilhar. Compartilhe agora. Ainda dá tempo das pessoas conhecerem um pouco mais sobre esse assunto e vamos compartilhar para que as pessoas possam aí participar deste assunto aqui tão abrangente, né? Ok, pessoal. E avançando aqui, quando nós nos conectamos, né, às religiões, a gente precisa lembrar do que nós também já falamos aqui no canal, nos outros programas, inclusive sobre religião, que o que é religião em si, né? Então, as pessoas conectam com religiões com o intuito, às vezes, de conhecer a Deus, nem sempre. Às vezes é uma questão totalmente pessoal, né, de literalmente para ela mesma ou para as coisas em que ela vive, mas não podemos deixar de abordar, só dar uma passagem aqui por cima sobre o que é a religião, né? Alguns conceitos sobre religião, e nós falamos aqui muito sobre este assunto, e que a religião é, na verdade, um conjunto, né, de sistemas socioculturais onde, na verdade, é constituído por práticas de pessoas que têm as suas práticas de organizações, as suas práticas de crença, as suas práticas morais, né, cosmovisões, textos sagrados, lugares sagrados, né? Então, quer dizer, quando a pessoa consegue colocar esse conjunto de coisas, né, em prática, admite-se, então, que ela tem aí o exercício da religião, né, seja em qual âmbito for. E a gente falou também, né, que dentro desse aspecto, né, do assunto religião, o que a gente tem? A gente tem a questão da crença, né? Então a religião, que é um conjunto de sistemas, né, de cosmovisão, de textos sagrados e tudo mais, e nós temos também aquilo que é um dos componentes de uma religião, que é a crença, que também nós tratamos aqui no canal. E eu quero convidar você, né, para buscar, tem os programas que estão gravados aí, tanto aqui no canal Fala Mongaguá, quanto também no canal Voltando à Base. Nós temos aqui todos os programas lá gravados, vale a pena você dar uma conferida. E a crença, né, que é um dos aspectos da religião, o que é a crença, né? A crença são as coisas naquilo que você acredita, né? Não necessariamente ela é a religião, mas as crenças, ela é uma parte daquilo que constitui uma religião. E a crença, ela é muito pessoal. E ela se dá geralmente por meio da fé. Então, quer dizer, aquilo que eu acredito porque eu tenho uma convicção de fé naquele determinado assunto, pessoa, argumento, história. Então, eu até costumo dizer, né, que quando a gente vai falar deste assunto, de Deus, de escritura, de religião, é muito complicado quando nós colocamos, né, à mesa também a questão da crença, porque a crença, ela é muito pessoal, cada um tem a sua, e não tem como um convencer o outro de que a crença dele está errado, né? A gente vê isso, por exemplo, nos torcedores dos clubes de futebol, né, no Brasil, que tem uma cultura muito forte em cima disso. Então, a pessoa acredita que o time dela é o melhor time, e mesmo ele ganhando ou perdendo, ela não muda de time, porque ela tem uma convicção, tem uma crença, ela entendeu, ela quer aquilo, ela, né, concorda com aquilo, ela vive aquilo. Então, crença é muito complicado. Por isso que eu, no início, pedi para que você pudesse aí, para a gente entender esse caminho de procurar Deus, né, e se ele está ou não nas religiões, que você colocasse de lado a sua fé. Porque fé e crença, ela leva o assunto para uma questão muito subjetiva. E eu tenho falado aqui desde o início, né? A gente precisa começar, né, a colocar o nosso pensamento, né, o nosso senso crítico, o nosso raciocínio lógico, né, a nossa capacidade de pensar em ação. Nós não podemos terceirizar, né, a capacidade de pensamento, de opinião, de poder fazer uma análise das coisas, né? Nós não podemos terceirizar isso para dois, três, para pessoas, né, que
entendemos que supostamente são mais intelectuais ou inteligentes, porque embora muitas pessoas tenham uma capacidade maior que a outra, né, mas a gente precisa saber que também a gente tem a liberdade, né, de pensar, de exercitar essa capacidade de raciocínio. Então, por isso que eu convido sempre você a entender, inclusive, as questões sobre Deus, não de um ponto de vista, né, da crença ou da fé, mas do ponto de vista do entendimento, né, o ponto de vista filosófico que fala a respeito de Deus. Ok, pessoal? E então a crença, né, ainda a gente aprofundando um pouquinho na crença, como um dos aspectos da religião ou da prática religiosa, dentro desse movimento de crença, a gente falou, ou dentro da religião, a gente falou de outros aspectos também importantes, que seriam aí, por exemplo, a idolatria, né? O que mais? A questão da crença em espíritos ou, né, crença no espírito, obviamente, de pessoas que já morreram, não é? Falamos também outra questão aí, por exemplo, da reencarnação. Isso aí está dentro, né, desse conjunto de práticas que nós chamamos de religião, né? Que temos esse conceito sobre religião. E o que acontece com a crença? Desculpa, com a crença, né? A crença, ela é baseada, né, na fé, e aí a pessoa, por ter a crença baseada na fé, exercita essa crença ou essa fé, por exemplo, na idolatria que nós já discutimos aqui. Então, por exemplo, idolatria, né? O que é idolatria? Idolatria, o ídolo, ele é a imagem, ele representa, é a representação de alguém, né, ou de um espírito, de uma entidade e tal. Então a gente falou sobre isso. O que isso significa? Isso aqui, na verdade, é um aspecto da religião e da crença. Pessoas que acreditam que, na verdade, quando se relacionam com um ídolo, ela está, na verdade, se relacionando com a representatividade que aquele ídolo traz, né? De alguém, obviamente, que já morreu, né? Geralmente é difícil de nós vermos aí a estátua de alguém que ainda está vivo e é venerada, né? Não sei se existe, mas obviamente, né, em muitas religiões existe a admissão da crença, né, em ídolos que representam espíritos ou entidades, né? E o problema é que não sei se é um problema, mas a questão é que alguém que essa imagem representa, né? Esse corpo além do físico aqui, né? Esse corpo transcendente ou esse espírito, né? A gente viu aqui, a gente trouxe aqui no programa passado, inclusive, o que as escrituras dizem, né? Sobre a questão, por exemplo, da idolatria, que desencadeia, né? Querendo a gente ou não, esse movimento, essa interação com o espírito, e ainda, né? Esses mesmos espíritos, né, que vimos também nas escrituras, pelas escrituras não teriam atuação no mundo dos vivos. E aí eu recebi uma série de comentários, né, questionando isso. Veja, pessoal, eu não estou aqui defendendo a religião A ou B, mas como na frase que eu comentei do filósofo Guilherme Freire, né, não pode haver contradição entre razão, verdade e revelação cristã. Então a questão é, uma vez que você usa as escrituras para apoiar-se ou para dar sustentação àquilo que você chama de religião, a gente precisa ser coerente com essa revelação que você está utilizando. Então o que eu estou trazendo aqui? Que muitas religiões, muitas pessoas que se envolvem com religiões nem sempre estão buscando a Deus. Às vezes elas têm essa busca pelo envolvimento com o mundo espiritual e não necessariamente com Deus, né? Tanto haja vista que as pessoas fazem as suas ofertas, oferendas para as entidades, seja em qual religião for. O objetivo aqui não é desqualificar, menosprezar a religião de absolutamente ninguém, mas de a gente trazer clareza sobre o assunto. Ou seja, a procura de Deus, Deus está nas religiões? Se ele está nas religiões,
Qual é o teu relacionamento com essas religiões? Você tem buscado, né, de fato conhecer a Deus, ou você tem buscado as religiões como um meio de se envolver com espíritos pelo intermédio das esculturas ou dos ídolos, né? Ou ainda, né, as entidades dos ancestrais, né, como que a gente vai utilizar o nome aqui? Eu não quero utilizar nenhum termo específico, né? Mas enfim, dizendo que quer se relacionar com Deus, mas na verdade, o envolvimento todo baseia-se no conhecimento do espírito, no envolvimento do espírito, né? Em se envolver com a entidade, ou de fazer uma oferta, seja ela numa casa, seja ela na floresta, seja ela nos rios, seja onde for. Então a questão é, Deus está nas religiões, né? Você está à procura de Deus nas religiões. A religião que você professa, que você está vivendo hoje, você está buscando um relacionamento com Deus, né? Ou exercitando a sua prática de crença naquilo que você entende que é legal, que é melhor, e mesmo que seja por utilizar os subterfúgios, né, para chegar até os espíritos. O que eu estou falando aqui? O que é a religião? Conjunto de práticas. Ok. A gente está colocando aqui alguns aspectos, algumas práticas utilizadas por algumas religiões em nosso país. Então a gente falou de idolatria. O que é idolatria? Adoração de imagem que representa alguém ou espírito de alguém, né? Porque ninguém fala com a imagem porque sabe que a imagem não responde. Mas dizem, não, nós não adoramos a imagem, ela só é uma referência para que a gente fale com o espírito. Poxa, né? No último programa a gente trouxe aqui de uma maneira clara e objetiva que, segundo as escrituras, não tem como, né, comunicar-se com os espíritos de quem já morreu, com a alma de quem já morreu. Quem disse isso? Vai lá no programa passado que a gente explicou isso bem aqui, segundo as escrituras. Ok, a gente viu também que esses espíritos não atuam, né, no mundo dos vivos. A gente falou também, e acho que é importante a gente salientar, que eu estou dizendo aqui, que são práticas que ocorrem hoje nas religiões, né? Então, idolatria, relacionamento com espíritos, a aceitação ou como é que eu vou dizer? Eu fui ler uma pergunta ali e me perdi. Daqui a pouco eu vou ler lá de novo, mas deixa eu só voltar aqui. A reencarnação ou religiões, né, espiritualistas que ensinam, que trazem aí como sua doutrina, né, a comunicação com o espírito, com entidades, com ancestrais, né? Então, quer dizer, essas práticas são práticas religiosas? São, né? Elas são coerentes com as escrituras? Há de se conversar, né? Bom, e para não dizer que a gente só está falando assim de práticas religiosas, daqueles que supostamente estão buscando a Deus. E a minha pergunta é, você está de fato buscando a Deus quando se relaciona com idolatria, quando se relaciona com os espíritos de quem já morreu, quando você se relaciona com reencarnação ou, né, a adoração de entidades ou ancestrais? Você está buscando a Deus? Esse é o propósito de você estar numa religião? Ou ainda, né, ir a igrejas e fazerem rituais, né? Como assim rituais, né? Pessoas que vão a igrejas, principalmente igrejas evangélicas hoje, né? E fazem rituais. Que tipo de rituais? Por exemplo, campanhas, né? Tem que ir 7 sexta-feira para a igreja para acontecer tal objetivo, assim, para alcançar tal resultado. Aí a pergunta novamente: quando você diz que está indo ou praticando uma religião, está de fato à procura de Deus? E a religião ou o conjunto de crenças ao qual você assume presenciar, viver, praticar, eles têm sido um instrumento de ensinar você sobre Deus, né? Ou nós estamos, na verdade, assumindo uma série de práticas, né, que na verdade são práticas ligadas à crença, né, para algum benefício próprio. Ainda falando de igrejas, né, por exemplo, você tem rituais de hoje em dia de você pagar pela bênção, né? Então quer dizer, você vai ser abençoado no final do culto desde que você traga uma oferta em tal envelope, né? Então assim, isso é uma busca por Deus,
né? Isso é religião. Deus está nessa religião. Deus está nas religiões que praticam a idolatria, que praticam o consulta aos mortos, que pratica a adoração de imagens, que pratica, né, o pagamento por bênçãos, né, por compra de símbolos, por aquisição de água ungida, de óleo ungido, né? Pessoas que dentro das igrejas praticam, se não adoram as imagens ou idolatram as imagens, idolatram seus pastores, né? Porque assim, fale o que falar, fale mal da mãe e do pai, mas não se dirija a determinado pastor, ao pastor A ou ao pastor B. Aí a pergunta é essa, para a gente não perder o fio da meada aqui, né? Quando você está se envolvendo com esse tipo de coisa, você está à procura de Deus, né? Não acabou ainda não. Por exemplo, né, ainda nas igrejas, as pessoas que idolatram tanto pastores quanto a própria igreja em si. A minha igreja é a certa e todas as outras são erradas. Apesar que essa discussão também aqui já é bem antiga, né? Idolatram ainda, dentro das igrejas, né, cantores, né? Então, assim, cantores que, por serem cantores e hoje porque são famosos e porque são cantores e famosos do mundo gospel, são ricos, acabam se tornando personalidades adoradas, veneradas, né, pelo público que estão nessas igrejas com com o pretexto de estarem à procura de Deus. Então, quer dizer, a pergunta é, de fato, a religião que você professa, o conjunto de regras, ou o conjunto de práticas e crenças que você pratica, está à procura de Deus? Né? E eu não estou questionando se talvez não esteja. A pergunta é se o que nós estamos fazendo, se o que você está fazendo é, de fato, estar à procura de Deus, porque esse é o tópico, né, o tema do programa. Então, assim, a procura de Deus, ele está nas religiões, ele está na sua religião, né? Você está encontrando Deus, ou você pode ser também muito sincero e dizer, olha, na verdade, eu não procuro me encontrar com Deus na minha religião, o que eu procuro é satisfazer a mim mesmo, é me encontrar, é satisfazer os meus desejos, as minhas perspectivas, né, as minhas ansiedades, pode ser também, né, por isso é a pergunta. E ainda, né, por exemplo, nas igrejas evangélicas ainda é outra coisa que é um absurdo assim, mas em nome da religião, assim como as outras, né, as outras práticas que eu citei aqui, tanto na idolatria quanto na questão da reencarnação ou da adoração dos espíritos, né, dos mortos. Olha só, as pessoas estão na igreja, por exemplo, e elas simplesmente aceitam as pastoras, né, nas igrejas evangélicas. Por quê? Porque é assim, porque alguém diz que é assim. Então, assim, você não tem parâmetro bíblico nenhum para isso, mas também ninguém nem fala nada, porque isso faz parte do pacote religioso que você comprou. Então, qual é o objetivo aqui? É a gente falar sobre esse assunto, é trazer luz sobre esse assunto. Que assunto? Você está à procura de Deus, né? Ele está nas religiões, Deus ele está empacotado na sua religião. Então, quer dizer, a prática que você coloca, seja ela na idolatria, seja ela na reencarnação, seja ela na adoração de espíritos, seja ela nas igrejas evangélicas, né, adorando e venerando pastores, cantores, óleos ungidos e tudo mais, isso é de fato a procura por Deus? Nós estamos de fato procurando Deus com essas práticas que nós estamos realizando, né? Ou será que tudo isso que chamamos de religião é de fato religião? Ou na verdade é um simples sincretismo religioso? Ou seja, será que isso só não é uma mistura, né, que está acontecendo? Então, assim, a gente pega elementos dessa, elementos daquela, um pouco da cultura, um pouco da história do outro, e aí a gente acaba acomodando as coisas de acordo com a nossa visão, com o nosso pensamento, ou com aquilo que nos traz mais alegria, né? Ou até mesmo, né, como é que eu vou dizer? Onde a gente encontra, né, o apoio para os nossos pensamentos. Então, quer dizer, as pessoas acabam aí admitindo estas práticas através de crenças, práticas, idolatria, relacionamento com espíritos, a frequência em igrejas evangélicas, mesmo que estejam aí em não conformidade com as escrituras, né? A gente assume que isso é religião, né? Por quê? Porque isso vai adaptar ao meu pensamento. Então eu busco algum lugar que se adapte àquilo que eu penso. E aí a pergunta como tema do programa.
Isso é a procura de Deus? Nós estamos à procura de Deus, né? E a sua religião, a sua fé, a sua posição em relação àquilo que você pratica é resultado de buscar Deus, né? Deus está nas religiões? Ou será que, né, que isso tudo, na verdade, que a gente chama de busca por Deus ou de religiões, na verdade não é só um sincretismo religioso? E aí você pode tentar dizer ou pensar, né, agora, mas o que é esse tal de sincretismo religioso? Bom, isso é um fenômeno que, na verdade, ocorre quando elementos de diferentes tradições religiosas são combinados em uma prática, né? Ou em uma única prática ou crença. Que foi o que eu acabei de dizer. Você pega aí vários elementos, pega um elemento daqui, um elemento ou uma tradição religiosa de uma tribo, uma tradição religiosa de uma igreja, uma tradição religiosa do catolicismo. Você junta tudo isso e aí gera aí o tal do sincretismo, né? E aí a questão é, será que, né, hoje nós no protestantismo, né, que é a religião dos protestantes, será que no catolicismo, será que no espiritismo ou no espiritualismo, né, os espiritualistas aí, né, será que no evangeliquismo, o que é o evangeliquismo? Evangeliquismo é aquilo que eu chamo, é o sincretismo dentro do mundo dos evangélicos, né, quer dizer, os evangélicos que pegam uma coisinha daqui, uma coisinha de igreja dali, uma outra igreja de lá, um pouco das religiões, de outras religiões, e colocam tudo dentro do mesmo balaio e aí assumem lá que aquilo é evangelho e nunca foi, na verdade, né? Então é o que eu chamo de evangeliquismo, que são práticas, né, religiosas que vêm de um sincretismo absurdo, né? E as pessoas assumem isso. Mas olha só que interessante, né? Então, dentro desse sincretismo ainda tem um outro aspecto que eu acho aqui bastante importante, que é o ateísmo parcial. O que é o ateísmo parcial? Quer dizer, a pessoa que acredita nas escrituras em partes, né? Então, assim, eu acredito um pouco nas escrituras, eu acredito um pouco na religião da minha mãe, eu acredito um pouco na tradição católica, acredito um pouco nos espíritos, porque eu já vi uns vultos, né? Outras igrejas, inclusive, levam as pessoas... Tem um slogan, né? Assim, olha, se você está ouvindo vozes, vendo vultos, venha hoje aqui para a igreja tal, para a igreja A, B, C, que nós vamos fazer aqui a sessão do descarrego e esses espíritos vão sair da sua vida. Então você vê, ó, é um sincretismo, né, generalizado que vem por todos os lados. E aí a questão é, isso tudo, nós estamos dizendo que nisso tudo, dentro disso tudo, nós estamos de fato procurando a Deus? Você está de fato procurando a Deus? Nós estamos de fato procurando a Deus? Deus estaria, né, no meio de tudo isso, desse sincretismo religioso todo, né? E se sim, ou se não, quem sabe, né? Eu quero fazer uma pergunta para você que está aí nos assistindo aqui, né? Por exemplo, será que todos os caminhos levam a Deus? Como nós estamos dizendo aqui agora? Então, a minha maneira de praticar a minha fé, ou a maneira com a qual eu entendi que a minha crença se adapta melhor, isso é de fato, né, o caminho que leva a Deus? Essa é a pergunta. Ou seja, a procura de Deus, e ele está nas religiões, né, nesse conjunto de interesses, de práticas, de situações, nós estamos nisso, né? Então, a gente precisa começar, e esse é o meu convite, a refletir sobre, né, se nós estamos à procura de Deus e se ele está de fato na religião que professamos, né? Quer dizer, não estou aqui para dizer qual é a religião certa, mas nós estamos aqui pelo menos para nos permitir o questionamento, né? Porque, como eu também já disse aqui em outros programas, nos apresentaram as religiões de uma forma organizada, quadradinha, né? Dentro de uma caixinha, disseram, olha, você precisa crer que isso é assim, né? Mas por que isso é assim? Então a gente precisa pensar sobre isso. E antes de eu prosseguir, eu quero só dar uma olhada aqui mais uma vez, que eu vi que entrou bastante gente aqui. Eu quero cumprimentar também todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. A Mainara, a Leni, quem mais que eu não tinha falado ainda? A Selma, a Solange, quem mais? A MC Cunha, o Cedric, enfim, todos vocês sejam muito bem-vindos. O Ricardo Nascimento, que até colocou uma pergunta aqui, né? Segundo as Escrituras, se faz necessário ir a alguma igreja ou templo religioso para encontrar a Deus? Então,
fica até o final do programa que você vai ver a gente responder, a gente falar sobre isso. Tomara que eu não esqueça, né? Mas eu vou tentar lembrar isso aí até o final. Ok, pessoal? Então, o que a gente está falando? Deus, né? Eu estou à procura de Deus, você está à procura de Deus, ele está nas religiões, né? Toda essa mistura que a gente falou, todo esse sincretismo religioso, né? Que passa pelas mais diversas crenças, né? Que a gente chama de religião, não necessariamente o são, mas a gente acaba chamando de religião, né, envolvendo aí protestantismo, catolicismo, espiritismo, espiritualismo, evangeliquismo, né, o ateísmo parcial. Será que a gente está de fato, né, vivendo esses movimentos e essas crenças com o objetivo de procurar a Deus? Né? E a pergunta, você está recebendo essa orientação? E o que eu quero trazer aqui para nós, para você que está comigo aqui, né, nesse momento aqui, compartilhando desses pensamentos? Olha só, onde isso tudo conflita com as escrituras, né? Objeto de estudo aqui desde o início, falado, comentado, explicado, onde que todo esse pensamento religioso ou da prática de crenças, onde isso vai conflitar com as escrituras, né? Ou seja, eu assumo que estou em determinada religião ou conjunto de crenças, né, para buscar a Deus. Você está para buscar a Deus? Ou não também? Como eu disse lá no início. Não, eu não estou para buscar a Deus. Eu só quero, na verdade, meu bem-estar, né? Eu quero, na verdade, conquistar a casa. Na verdade, eu quero só uma melhoria da alma, porque eu acredito que num pós-morte é importante a gente cuidar do espírito e tal. Então, beleza. Então, se você não está à procura de Deus, ok, é muito legal a tua sinceridade em assumir que você está se relacionando, seja com qual for a crença que você está praticando, né? Mas não para relacionar-se com Deus. Esse é um caminho, esse é um ponto de vista, né? E você tem a liberdade disso. Eu não quero conhecer Deus, eu quero praticar uma religião que traga conforto para o meu pensamento, né? Para o meu ser, para a minha existência. Então eu acho que isso tudo é legal e eu quero ficar na religião que eu estou professando, que isso é bacana. E é válido, né? Agora, por outro lado, todo esse discurso, ele tem a ver ou não com as escrituras, né? O que as escrituras dizem? Porque a gente ouve comumente das pessoas que têm as práticas destas crenças, o quê? Que todo caminho leva a Deus, né? Quem de nós nunca ouviu essa frase no meio do caminho aí, numa conversa, num debate com amigos, né? No botequim, ou na sala da casa, ou até mesmo na igreja, né? Então as pessoas até dizem, olha, não, né? Assim, fé, assim, é muito pessoal, fé não se discute, e religião cada um tem a sua, e no final todos os caminhos levam a Deus. E eu quero fazer essa pergunta para você, né? Todos os caminhos levam a Deus? Se você, diferente do primeiro grupo, né, que eu disse aqui, que está procurando simplesmente se ajeitar na vida, achar uma posição, ficar confortável com a tua própria consciência e encontram esse caminho nas religiões, ok. Agora, se você é do outro grupo, que de fato, olha, eu estou me envolvendo com as religiões, seja elas quais forem, né? Ou com práticas religiosas, porque eu quero me envolver com Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero estar com Deus. Aí a gente vai começar a responder a pergunta do Ricardo, né? Então, quer dizer, Deus está nas religiões que tem esse tipo de prática, naquela outra, né? Deus está nas religiões. Vamos ver o que ele mesmo diz. Né? O que Jesus disse a respeito de tudo isso? E aí, obviamente, eu quero trazer de novo a frase, a reflexão aqui do filósofo, professor de filosofia, né? Guilherme Freire, quando ele diz que não pode haver uma contradição entre a razão, a verdade e a revelação cristã. Por quê? Já assumimos, né, a veracidade, a autenticidade, a verdade das escrituras. Ok, né? Elas são reais. Uma vez assumido ou entendido, compreendido que as escrituras são reais, que ela tem autoridade, né? Que ela é objeto de estudo, ou foi objeto de estudo, que Deus foi objeto de estudo, né? Ou objeto de reflexões importantíssimas dentro da filosofia grega, como também já tratamos aqui, né? Uma vez que a gente já falou bastante desses assuntos, a gente já tratou de forma exaustiva sobre isso, né? Aí o que acontece? A gente precisa entender que
aquela medida, né, utilizada para falar até aqui sobre as escrituras, o objeto, né, do estudo, né, de muitos escritores da filosofia antiga, da patrística, da moderna, enfim. Como a gente já falou muito sobre isso, a gente vai continuar usando este argumento, né, este objeto de estudo, são as escrituras. Então, para a gente não se perder no raciocínio aqui no pensamento, talvez exista um grupo de pessoas que estão se relacionando com alguma religião ou prática de crenças ou conjunto de crenças com um objetivo pessoal. Sejam eles aperfeiçoamento do caráter, seja um melhoramento ou aperfeiçoamento da alma, seja por buscar uma experiência transcendente, espiritual, mística, seja por alcançar objetivos de vida, né, materiais. Então a pessoa entende que ela está relacionada com um conjunto de práticas, de regras, de crenças, isso vai trazer algum resultado material para ela. Enfim, então a gente tem esse primeiro grupo, né, e você talvez se encaixe nesse, ou temos também um segundo grupo, que seriam aquelas pessoas que estão se envolvendo com a prática de crenças, que estão indo à igreja, ou se relacionando com a idolatria, ou seja lá qual for o método, né? Mas com o objetivo de buscar a Deus. E a pergunta é, tanto para um quanto para outro, né? Todos os caminhos levam a Deus? Independente da prática, você que está buscando a Deus ou que não está buscando, você que está buscando uma melhoria interna, pessoal, os caminhos levam a Deus? Sim ou não? Então eu quero convidar você para entender agora, segundo as Escrituras, o que elas próprias dizem, ou melhor, né, o que o próprio Cristo diz. Porque as pessoas, né, ao longo dos séculos, né, ao longo da história toda, né, como eu já comentei aqui, elas se utilizam das Escrituras para se projetarem na sociedade, se projetarem na história, se projetarem na filosofia, na ciência. Elas usam as Escrituras, né, para se projetarem de forma intelectual, para se tornarem eruditos no assunto, mas parece que às vezes o assunto escritura, né, ou o objetivo, ou o foco das escrituras dentro do cristianismo, né, ou seja, o próprio Cristo, ele é esquecido. Então parece, a impressão que a gente tem às vezes é que a intelectualidade, ela tomou uma proporção assim, que ela vai para a atmosfera, e o assunto Cristo, ele é muitas vezes suprimido, menosprezado ou desqualificado. Então, quando temos alguém ou algum filósofo, algum erudito comentando sobre o apóstolo Paulo, sobre Cristo, né, sobre a existência do Cristo histórico, essas pessoas são extraordinárias, elas são inteligentes, elas pensam muito, elas são sábias, mas quando vamos aprofundar e falar do Cristo em si, que é o objeto de estudo dessas pessoas, aí parece que não tem muita força, né? Parece que há uma desqualificação assim generalizada. E eu quero trazer com você aqui o que de fato Jesus diz sobre ele mesmo, né? Sobre a verdade. A pergunta é: a procura de Deus, ele está nas religiões? A pergunta é: todos os caminhos levam a Deus? Então, vamos ver o que diz a carta de João, no capítulo 14, uma frase de Jesus. Ele diz assim, olha, verso 6, João 14, verso 6. Diz assim, ó, preste atenção, hein? Isso aqui vai trazer muito esclarecimento para a tua mente, para o teu coração, enfim. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele continua dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando a gente leva para o conjunto de pensamentos, de crenças, porque alguém falou, porque tem uma tradição, né, da mata, não sei das quantas, uma tradição do Alain, uma tradição, seja lá de qual for essa tradição, a gente toma como verdade e não quer debater o assunto ou não quer falar sobre. Aí a questão é, não, todos os caminhos levam a Deus. Pior que as escrituras dizem que não. As escrituras dizem que Jesus é o caminho. Ele mesmo assume sobre ele dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a questão é, a procura de Deus. Deus está nas religiões? Respondendo ao Ricardo e a você que está aqui assistindo o programa juntamente conosco aqui, participando do programa conosco. Bom, segundo as escrituras,
Jesus é o caminho. Segundo as Escrituras, se você está envolvido em um conjunto de práticas ou de regras ou de crenças, né, com o objetivo pessoal de ter uma melhoria, seja em qual aspecto for, em que âmbito da vida for, beleza. Se você não está à procura de Deus, mas só à procura de uma elevação espiritual pessoal, ok. Você é um grupo que tem legitimidade e liberdade para vivê-lo, né? Agora, se você é um outro grupo que está indo ou praticando ou vivenciando um conjunto de crenças, né, em nome de conhecer Deus na religião, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ricardo, então você que está nos assistindo, Deus está na religião da igreja A? Não, ele não está. Ele está na religião da igreja B? Não, ele não está. Deus não está nas religiões, né? Deus, ele é acima das religiões. Então, quer dizer, o próprio Cristo que nasceu dentro do judaísmo, e a gente pode entender o judaísmo como religião, mas anterior a isso, né, como etnia, na verdade, né, uma etnia que professa a existência de um Deus, o Deus judaico-cristão hoje, né, Deus judaico à época e hoje o Deus judaico-cristão, porque Cristo acaba declarando que esse Deus dos judeus é o seu Pai. Então, quer dizer, nós estamos falando de um movimento histórico, de texto que nós já falamos aqui, onde ele mesmo se assume como o único caminho, né? Então, assim, fica um pouco incoerente, e eu vou usar mais uma vez a frase do Guilherme Freire, fica incoerente, né, a gente assumir contradições, porque não é possível nós assumirmos as escrituras por um momento para fazer uma análise ou defender determinada religião, dizendo, olha, a minha religião ela tem uma base aqui nas escrituras. Ela tem, na verdade não é uma base, é um ponto de apoio e não uma base, né? Então assim, a religião em si, ela não se sustenta se ela for contraditória, né, sobre aquilo que ela mesma professa. Então o que a escritura está dizendo? Jesus disse, eu sou o caminho. Ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Se for na roda de conversa do boteco, sim, todos os caminhos levam a Deus. Segundo as Escrituras, o único caminho é Jesus. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, não sou um caminho. Jesus não se coloca como uma alternativa. Jesus não se posiciona como alguém que vai trazer uma possibilidade de um acesso. Muito pelo contrário, ele diz, o caminho sou eu. E que caminho para chegar aonde? Ele acabou de explicar isso. Ele falou assim, ó, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quer dizer, dentro daquele conjunto de regras, de conjunto de crenças que você tem praticado há 1 ano, há 2, há 10, né? Ah, eu estou em tal religião. Isso tem te levado a Deus? Você tem conhecido mais de Deus? Né? E olha que Jesus completa nessa explicação. Ele diz assim no verso 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Aí a gente tem mais um ponto aqui para observar, porque nós nos colocamos na posição de alguém que conhece a Deus, que conhece a Jesus e tal, mas a gente não conhece uma frase de Jesus, a gente não sabe. Eu dou sempre o exemplo aqui, né? As pessoas dizem às vezes, eu conheço Deus, eu conheço Jesus. Não é verdade mesmo? Será que você conhece mesmo? Porque a gente conhece, por exemplo, né, você está aqui, sei lá, um famoso aí qualquer, o Neymar. Eu conheço o Neymar. A pergunta é, você conhece mesmo? Né? Você sabe que hora ele acorda, como acorda, o que come, o que gosta, a roupa, o jeito, se o café tem açúcar, se não tem. Quer dizer, você sabe quais... Não, você não sabe, a gente não conhece, a gente ouviu falar. Então, ouvir falar de alguém é uma experiência, né? Conhecer esta pessoa, de andar com ela, é uma outra experiência, né? E você sabe muito bem disso, né? Tanto que há uma frase popular, né, que você diz, a gente, né, costuma dizer, né, só conhece o casal, por exemplo, né? Fala assim, não, depois quando casa, as coisas mudam, né? Por quê? Porque passa a conhecer mais intimamente no casal. E ainda outros dizem que o casal só conhece, na verdade, quando separa. Olha só. Né? Por quê? Porque precisa do tempo de experiência, de conhecimento, de entender o outro, de conhecer o outro, conhecer a mente do outro, se relacionar com o outro. Então, como que a gente coloca, né, numa posição dizendo, não, eu tenho uma crença e a minha crença ela fala de Deus também lá. Aonde eu vou fala de Deus, né? Ok, né? Falar de Deus, né? Como eu disse, né? Às vezes lá no teu trabalho vocês falam de futebol também.
Isso não necessariamente quer dizer que a gente conhece Deus, né? Com que base estou dizendo isso? Na própria frase de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Então, como nós podemos professar que conhecemos Deus se mal sabemos quem é Cristo? Se mal acreditamos em Cristo? Né? Se o relacionamento que às vezes temos com Jesus é da Páscoa, né? É nos filmes da Páscoa, da crucificação, e olhe lá quem assiste, né? Então, quer dizer, como que a gente vai conhecer ou dizer que conhece Deus se o caminho para conhecer Deus é Jesus e não a religião? Então, quer dizer, eu preciso começar a conhecer Cristo para eu conhecer Deus e então eu poder aqui explanar e dizer, olha, na verdade, hoje eu posso dizer que conheço Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Você quer ver mais um ponto interessante aqui? Ó, no mesmo livro de João, no capítulo 17, ele diz assim, olha, Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava orando pelos discípulos e ele pede a Deus que Deus santifique os discípulos na verdade. E ele diz, olha, a tua palavra é a verdade. Peraí, reflete comigo. Jesus acabou de dizer aqui na frase acima, no capítulo 14, que ele é a verdade. Ele falou, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Aí no capítulo 17 ele diz, a verdade é a tua palavra. Né? E para você entender o meu pensamento, o que eu estou querendo trazer para você mediante as escrituras, é que no Apocalipse 19 diz assim, ó, verso 13. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Esse texto refere-se a Jesus. Então, olha só. Jesus primeiro ele posiciona dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Depois ele diz, Deus, abençoa eles, porque a tua palavra é a verdade. E em Apocalipse assume que Jesus é a palavra. Então, como é que você vai conhecer a Deus? Como é que você vai conhecer a Deus? Jesus diz que é por meio dele. Então, como é que você vai conhecer Jesus? Por meio da sua palavra. Aí eu quero fazer um parênteses e responder a pergunta do Ricardo. Né? Se faz necessário ir até alguma igreja ou templo religioso para encontrar a Deus? Não, não se faz necessário. Porque Deus não está no templo construído por mãos de homem. Ou seja, se você é alguém que está numa determinada igreja ou templo religioso, como colocou o Ricardo, e você está, na verdade, distante das escrituras, distante de conhecer a palavra, porque a palavra é a verdade, então também não está fazendo sentido. Se você é alguém que está lá na igreja comprando o óleo ungido, comprando a água ungida, o sabonete ungido, a flor ungida, se você é alguém que está pagando, né, para estar nas campanhas, se você é alguém que está fazendo campanhas, eu lamento dizer isso, mas não, você não está se encontrando com Deus. Então, esse é um exemplo clássico de pessoas que estão, né, desenvolvendo a prática de crenças, né, colocando, né, a crença em atividade, na prática, porém, né, não estão conhecendo a Deus, porque se conhecessem, segundo as escrituras, essas pessoas não estariam nas crenças ou nas práticas das crenças que estão executando. Você está caminhando comigo nesse pensamento? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Né? Então, a gente precisa ter coerência no pensamento. A gente não pode ter contradição entre a razão, entre a verdade e entre a revelação cristã. Então, se a revelação cristã, registrada nas Escrituras, né, é a base para o entendimento do cristianismo, a gente precisa entender que o próprio Cristo está dizendo que o caminho para Deus é Ele. Se o caminho para Deus é Cristo, como posso eu assumir que quaisquer práticas, né, religiosas que eu tenho feito, ou práticas de crenças, de que elas estão realmente me movimentando para mais perto de Deus? Uma vez que eu tenho a predisposição e quero fazê-lo. Então a questão é a procura de Deus. Deus está nas religiões? Não, Deus não está nas religiões. Então quer dizer, onde é que está Deus? Em Cristo. Como é que eu conheço Cristo? Através das Escrituras. Então esse é o caminho. Que caminho? De conhecer a Cristo. Então eu espero poder estar ajudando você esta noite. E ainda não acabou. Na primeira epístola também do apóstolo João, no capítulo 2, ele traz uma explicação muito interessante, porque as pessoas elas têm a capacidade de expressar fé, de expressar crença, de expressar capacidade de acreditar, elas têm capacidade de manifestar a sua fé, né, no objeto ou na lida, enfim, as pessoas
têm a capacidade de ter as manifestações, né, de fé e de crença, e elas não necessariamente estão dando com Cristo, né? Mas muitos afirmam, por exemplo, você já deve ter ouvido assim, ó, ah não, mas eu conheço Jesus, ele anda comigo, né? Deixa eu só ver outra pergunta aqui para não deixar em aberto aqui. Baseado em suas explicações oriundas das Escrituras, devo entender que o ateu é uma má pessoa? Não, obviamente que não, né? A questão assim, eu estou dizendo, veja, quando eu coloquei no início, eu coloquei, existe um grupo de pessoas que estão à procura de Deus, né? Ou, na verdade, assim, um grupo de pessoas que estão envolvidos com religiões, não necessariamente à procura de Deus, e outro grupo de pessoas que estão envolvidas com religiões, que estão de fato à procura de Deus, né? E temos o ateu que supostamente, né, ele não está à procura de Deus. O ateu é um caso bem específico, né? Óbvio que o ateu ele não é má pessoa, né? O que eu entendo do ateu, assim, na verdade ele tem, acho que muito mais fé do que qualquer outra pessoa, porque uma vez que você assume que algo não existe, qual é a necessidade que eu tenho de falar daquele algo, né? Então, quer dizer, na verdade, um ateu, ele não é um ateu na prática. Ele é alguém que quer dizer para o outro que o outro não pode acreditar, né? Quer dizer, é alguém que não se aceita como é e quer que o outro o aceite, né? Então, ele quer dizer, olha, eu sou ateu, então eu tenho a necessidade de provar para você que eu não acredito. No quê? Teoricamente, se ele é ateu e não crê na divindade ou na existência de um Deus, não tem o que discutir, não tem assunto para falar, né? Porque não crê. É como se eu falasse para você assim, olha, você está vendo esta bola vermelha aqui do meu lado? Aí assim, não. Então, se ela não existe, para que eu vou comentar? Mas o movimento do ateu é como se ele dissesse assim, olha, eu não acredito nessa bola vermelha que está aqui ao meu lado. Se a bola vermelha não existe, qual é o assunto do ateu, né? Então, assim, é desnecessário, na verdade. Isso faz má pessoa? Obviamente que não, né? Isso, na verdade, isso é um movimento, um pensamento que ele tem, uma posição que ele tem, assim como outros grupos que eu estou relatando aqui. A questão é, se estamos à procura de Deus, existe um caminho e esse caminho se chama Jesus. Se estamos à procura de Deus, né? Estamos, na verdade, se estamos a busca de Deus, precisamos encontrar Deus aonde? Em Cristo, segundo as Escrituras. Então, Cristo das Escrituras, ele não está, né, imbuído, ou ele não está envolvido, ou ele não está incutido em uma religião humana, né? Jesus não está incutido, ele não está dentro de uma religião humana. E aí as pessoas dizem, né? Ah, mas eu sou ateu, graças a Deus. Brincadeira, né? Mas assim, as pessoas são ateus ou ateias até a hora que passam aí por uma necessidade, né? Dizem os populares, né? E porque na hora do sufoco é graças a Deus, né? Então, é óbvio, eu tô brincando aqui com o tema, mas ele é sério, ele é importante. Mas aquelas pessoas que dizem, né? Ah, não, eu conheço Jesus, ele anda comigo, né? Tem um texto aqui na primeira epístola de João que diz assim, ó, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Poxa, mas o senhor falou esse negócio, o senhor está me ofendendo? Não, eu só estou lendo as escrituras. Se as escrituras te ofendem, aí é uma questão muito pessoal, particular. Mas a questão não é ofender ninguém, é a gente trazer a escritura, né, diante daquilo que ela deveria estar, que é ao alcance e à luz de todos, sobre as luzes, para que todos possam enxergar. Então, o que é que as escrituras estão dizendo? Primeiro, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E vocês não conhecem o Pai, porque vocês não me conhecem, né? E ainda tem aqueles que dizem, não, eu conheço. Aí Jesus diz, olha, se você conhece, né? Diz que conhece. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda, não observa, não obedece os seus mandamentos, você é mentiroso, né? Então, quer dizer, e a verdade não está nele. Então a gente precisa entender, peraí. Então, a prática, vamos falar com aquele grupo que está indo nas religiões buscar a Deus, né? Procurar Deus. Na religião, ou na fé, ou na crença que você está exercitando, né? Você está absorvendo, conhecendo a palavra de Cristo, né? Porque a gente acabou de ler
que ele é a palavra, né? Então, eu sou o caminho, sou a verdade. Pai, santifica-os na tua palavra, que a tua palavra é verdade. Apocalipse diz, ele é aquele que se chama pela palavra. Então, se Jesus, ele é a palavra, e você não tem muito conhecimento da palavra, é meio incoerente, né? Vamos cair na frase de novo do Guilherme Freire, fazendo a propaganda para ele aqui, gratuita aqui, né? Do Guilherme Freire, que diz que não pode haver contradição entre a razão, né, a verdade e a revelação cristã. Elas são, né, uniformes, né? A razão, a revelação cristã e a verdade são uniformes. E Jesus diz que se você ou eu professarmos que o conhecemos, mas não guardamos os seus mandamentos, nós somos, na verdade, mentirosos e a verdade não está em nós, né? Ainda tem lá no João 14 também, que a gente leu 2 ou 3 vezes, que ele diz assim, olha, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, né? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, né? Então, assim, como você vai conhecer Deus? Através de Cristo. Quando você conhecer Cristo através da palavra, quando você conhece Cristo através da palavra, você conhece a verdade. Quando você conhece a verdade, você se aproxima de Deus e Deus começa a te amar. Então, ainda, né? Deus está nas religiões? Não, ele está na prática do conhecimento da palavra. E aí a gente precisa conhecer a palavra dentro de uma razoabilidade de consciência, de clareza, de razão, de verdade e de revelação cristã. Não podemos, como eu comentei aqui no início também, né? Viver, pegando aí o gancho do Ricardo, viver um ateísmo parcial. O que é o ateísmo parcial, né? Quer dizer, ele crê nas escrituras em determinados assuntos, em outros ele não crê. Não, eu não acho que isso é das escrituras, ou não foi Deus. Deus não falaria isso, né? Então, quer dizer, é um ateu parcial. Então, a gente precisa, na verdade, ter uma organização, né, de pensamento que nos permita entender que não pode de fato haver, como disse o Guilherme, né, uma contradição entre razão, verdade e revelação cristã. Ok, pessoal? E continuando aí, estamos quase acabando. Olha só, em 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, ele diz assim no capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, não na religião, não na igreja A, na igreja B, ou na religião A ou B. Aquele que está em Cristo. E com certeza, como você é alguém que abandonou a fé lá no início, para a gente poder partir para uma questão de pensar e entender essa questão toda, você está acompanhando o raciocínio, você está entendendo que, olha só o que o texto diz. Portanto, quer dizer, se a verdade está em Cristo, se a verdade é Cristo, se eu conheço Deus através de Cristo e não das religiões, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha só, uma criação nova. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas, né? Então, quer dizer, o cristianismo, ele nos leva para um outro patamar de pensamento, de clareza, de consciência e de novidade. Então as pessoas estão, na verdade, buscam muitas vezes praticar as tradições, né? As tradições ancestrais, as tradições culturais, né? As tradições que entendem que é o certo ou porque alguém passou de geração em geração, e ao invés de conhecer Cristo pelo cristianismo, pelas escrituras, como nós acabamos de ver aqui, e que não é difícil de entender, né? É bem razoável, né? E aí o verso 18 diz assim, olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Olha que interessante. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Você concorda que se as escrituras de Jesus, sobre Jesus, estão afirmando que o próprio Deus nos reconciliou com ele, né, por meio de Cristo, nos deu esse ministério, esse serviço da reconciliação, você concorda que nós estávamos rompidos, né? Nós não estávamos aí conectados, né? E a gente vai cair em outras palavras aqui, né? Porque se as escrituras estão apresentando que quem está em Cristo é uma nova criatura, que quem está em Cristo, né, vai viver o novo, né? Vai surgir coisas novas, porque é uma nova criação, né? E que foi por meio de Cristo que Deus se reconciliou ou nos reconciliou com ele, porque nós estávamos desligados de Cristo de alguma forma, de Deus,
de alguma forma, né? E essa palavra reconciliado, né, ou reconciliar, ou reconciliação, ela cabe muito próxima, ela fica muito próxima ali daquela palavra que já falamos aqui também do religar, né, que a gente vai lembrar de religião. Olha só que extraordinário. Então, o que nós estamos falando aqui, na verdade, né? Nós estamos dizendo que o Cristo que se assume como o caminho e a verdade, e que só através dele é que se chegamos, ou que chegamos ao conhecimento de Deus, revelado na própria Escritura, onde ele mesmo assume ser a própria Escritura, o que a Escritura, né, é o próprio Cristo. Olha só que interessante. Ele anuncia que por meio de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, ele nos reconciliou, ele nos ligou, né, ou nos religou a Deus. Então, o que a gente está entendendo aqui? Que há uma possibilidade de nós vivermos uma forma de crença ou de entendimento, não crença, mas de entender coisas que nos religam a Deus. Se daqui para frente você quiser conjecturar e imaginar que isso é uma prática religiosa, né, do religar, fica à vontade, é bem possível que isso ocorra, né? Mas isso é um ponto importante que nós precisamos analisar. Ok, pessoal? Então, reconciliar ou se religar a Deus, onde isso acontece? Nas religiões? Em Cristo. Na verdade, acontece em Cristo. O que eu estou dizendo? Reconciliar com Deus, ou religar-se a Deus, acontece onde? Na igreja? Na prática da religião A, na religião B, nas crenças que eu professo, né? no assumir de uma posição religiosa? Não. Eu sou religado, ou reconectado, ou reconciliado com Deus através de Cristo. E como isso acontece? Por meio da sua palavra, que ele mesmo diz que é a verdade. Então, Deus não está nas religiões, mas ele está em Cristo. Então, como é que eu vou conhecer Deus? Eu conheço Deus a partir do momento que eu me relaciono com Cristo por intermédio da sua palavra. Então aí eu conheço de fato o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então fica dentro das Escrituras, acompanhando o pensamento, onde não pode haver contradição entre a razão, a fé e a revelação cristã, e eu concordo com isso. Como não pode haver essa contradição, nós não podemos dizer que qualquer outro caminho nos leva a Deus a não ser o próprio Cristo. Então nós precisamos entender isso, né, para que nós possamos aí talvez, né, viver este novo, essa verdadeira novidade de vida que muitos procuram através das religiões, né? E eu acho que aqui a gente consegue responder o tópico deste podcast, que é, né, a procura de Deus. Você está à procura de Deus? Sim ou não, né? E estaria ele nas religiões? Não. Deus não está em religiões. Deus está em Cristo. Não existe religião no mundo, seja ela qual for, que tem a supremacia e a autoridade sobre Cristo. Não existe. Óbvio que muitas se proclamam, né, desta forma. Muitas religiões se posicionam dizendo, não, você só vai ser salvo se for aqui da minha igreja. Se você praticar os nossos costumes, os nossos dogmas, se você praticar, né, o que diz a nossa igreja, então você vai se tornar um salvo, você vai se tornar um cristão, ou qualquer coisa do tipo. Porém, né, o que nós estamos lendo aqui juntos, né, dentro de um pensamento coerente, de uma racionalidade, dentro de uma razoabilidade de pensamento, da razão, da verdade das Escrituras, da revelação cristã, nós estamos aprendendo que que Deus não está nas religiões, porque a religião é um conjunto de regras socioculturais que as pessoas professam, admitem, assumem, não é? Ou até mesmo um conjunto de crenças que elas exercitam, seja com o objetivo de buscar a Deus ou não, ou com o objetivo pessoal de melhorarem consigo mesmas. Mas onde está Deus? Deus está em Cristo e o conhecemos através das Escrituras. Ok, pessoal? E diante do exposto aqui, né, neste programa, de acordo com o que vimos até agora, eu quero deixar a pergunta, né? Não estou aqui para ser o dono da verdade, nem convencer você de nada, mas de pensar com você sobre essas coisas, né? Talvez nunca ninguém tenha
preparado para explicar, para falar de Cristo, ou falar das Escrituras, ou falar de religião da forma que você está vendo hoje. E talvez este programa pode estar abrindo uma série de portas aí na tua mente, né? Pode estar virando uma série de chaves aí na sua mente que podem te fazer enxergar de uma forma diferente, né? Que na verdade a prática religiosa, ela não me conduz a Deus, né? Cristo me conduz a Deus. Então isso é importante. Mas as nossas práticas religiosas, essa é a pergunta que eu quero deixar para você essa noite, para que você possa, essa noite não, né? Nós estamos falando aqui na internet, hoje qualquer um assiste em qualquer momento, enfim. Mas as nossas práticas religiosas ou as nossas crenças, elas têm nos conduzido a Deus? Ou seja, temos observado e aprendido sobre Jesus na nossa prática religiosa, na nossa prática de crença? Se sim, então estamos no caminho certo. Se não, então nós precisamos rever os conceitos. Porque se você essa semana, no seu meio de vida, você acabou de aprender aqui, nós acabamos de ver aqui que o caminho que nos conduz a Deus é Cristo, através da revelação da tua palavra. E se essa semana ou se esse mês você não aprendeu nada de novo em Jesus, então eu temo que talvez você só esteja de fato praticando uma religião ou praticando um conjunto de crenças e que não necessariamente estão te levando ao conhecimento ou ao encontro de Deus, né? E aí a minha pergunta é essa, né? O que você aprendeu sobre Jesus essa semana? Na sua igreja, na sua religião, na sua manifestação de fé, né? Ou na sua forma de adorar a Deus. Então eu quero convidar você a pensar sobre isso, né? A pensar sobre esses aspectos. E isso é muito pertinente, é muito lógico, é muito fácil de compreender. Basta nós queremos, né? Basta aplicar o conceito aqui da frase que não pode haver contradição entre a razão, a verdade e a revelação cristã, né? E o que a gente vê com tudo isso, né? A gente entende o porquê que cada vez mais, né, as pessoas tentam desqualificar as escrituras. Como eu disse aqui também em programas anteriores, se nós trouxermos as escrituras para a mesa, ela vai responder muito, ela vai direcionar muito, ela vai clarear muito, ela vai esclarecer muito, né? Então, por isso hoje é que as escrituras, aliás, o homem, é por isso que o homem hoje, ele se dedica a desqualificar as escrituras, ele se empenha em neutralizar o cristianismo. Por quê? Porque a própria escritura, Jesus disse assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não é um slogan político, como você deve estar acostumado, né? Mas Jesus estava dizendo assim, olha, a partir do momento que você me conhecer, você vai ser livre. Então, quer dizer, a religião não vai te dominar mais, né? Como dizia Karl Marx, que a religião é o ópio da sociedade, de fato, porque a religião sem a conexão com o cristianismo é, de fato, um objeto de manobra. E você precisa se libertar de verdade disso, né? Você não pode continuar nas mesmas práticas religiosas porque disseram que é assim. A gente precisa estar além, a gente precisa caminhar. Se é que você quer ter uma liberdade, você quer ter um pensamento, você quer ir além, você quer viver uma novidade, né? Se você quiser, eu quero convidar você a conhecer Cristo e a conhecer a sua palavra e a conhecer Deus, porque isso nos traz muita clareza, né, sobre muitos aspectos da vida. E aí a gente fica falando com os paliativos, né? Ou seja, a gente fala dos historiadores, dos filósofos, ou dos líderes religiosos que se basearam na escritura, mas não falamos da escritura, né? E por que não falamos? Porque se ela for trazida à tona, muitos discursos cairão, muitas igrejas evangélicas da modernidade, né, mega igrejas que você conhece, elas vão cair por terra, né? Ou então, quer dizer, você continua sendo enganado se você quiser. Essa é a questão, mas você vai conhecer a verdade. Então, o meu convite é que nós possamos, de fato, conhecer a verdade que Cristo disse que é a verdade, as Escrituras, né? Por quê? Por conta de suas respostas, porque elas apresentam respostas sobre quem é Deus, sobre o novo ou a novidade de vida, sobre quem eu sou, quem você é. Ela apresenta fatores importantes que trazem a realidade sobre a eternidade, né? Ela traz clareza sobre os aspectos de família, né? De sociedade. Então a gente precisa de fato, né? Romper com as tradições,
com as ancestralidades e com as crenças para passarmos aí a um ponto mais elevado e poder conhecer um pouco mais. Ok, pessoal? A minha equipe técnica aqui já está fazendo assim para mim, que o tempo já está esgotado. E eu quero agradecer você por estar comigo mais uma vez neste programa. Eu quero que, mais uma vez, eu possa ter, né, vamos dizer assim, participado e agregado a você valores, agregado a você conhecimento, né? Espero que você possa aí ter curtido estar esse momento conosco aqui. E não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar, né? E conecte-se com pessoas, né? Como eu digo sempre no final dos programas aqui, nós não estamos em busca de like ou em busca de popularidade, mas de poder contribuir com você. Então, se esse conteúdo contribuiu com a tua vida, se você conseguiu entender algumas coisas hoje, ou se isso gerou dúvidas em você, também é importante, né? Você pode acessar a minha página no Instagram, que é @prmarcosfracácio, e deixar lá sua pergunta também, o seu comentário, e na medida do possível eu teria um prazer enorme em falar com você. Queridos, muito obrigado a todos pela presença, pela audiência, e que nós possamos estar aqui reunidos novamente em breve, se Deus quiser. Um grande abraço, Deus os abençoe e até a próxima.